A noite parecia tranquila, mas sob esse silêncio denso, escondia-se uma explosão de informação que mudaria tudo. Assim que o relógio marcou as primeiras horas do dia 26 de outubro, a cúpula militar russa lançou-se a proclamar o que qualificavam como um triunfo inevitável. Valery Gerasimov, com um ar de vitória antecipada, gritou em todos os canais que a Rússia havia envolvido Pokrovsk num punho fechado. Segundo ele, 31 unidades ucranianas estavam encurraladas, condenadas. Garantia que a cidade estava prestes a cair e que a Ucrânia deveria retirar-se antes do dia 27 de outubro se não quisesse ver os seus defensores completamente destruídos. Mas passou um dia, depois 2, depois 2 semanas, e tudo aquilo que Gerasimov havia anunciado com arrogância foi se transformando num pesado bumerangue que agora atinge Moscovo com uma força inesperada. Pokrovsk não só não caiu, transformou-se num abismo que está devorando soldados russos a um ritmo tão brutal que a estratégia de Putin começa a desmoronar-se. O que ele percebe como um último empurrão glorioso está a transformar-se na maior hemorragia do exército russo desde que começou a invasão. E o pior, quanto mais tenta avançar, mais se afunda. Uma mensagem interna de uma figura próxima do Estado-Maior russo deixou entrever o impacto. O Kremlin subestimou o preço. Pokrovsk é uma máquina que não para de triturar homens, confessou com evidente preocupação. No dia 12 de novembro, o Kyiv Post publicou um relatório que acendeu todos os alarmes. A Rússia estava a perder uma tal quantidade de combatentes na sua ofensiva em direção a Pokrovsk que simplesmente não tinha substitutos suficientes. Para tapar os buracos, tiveram de recorrer a uma solução desesperada: deslocar tropas de outras zonas críticas. Regiões que antes pareciam sólidas, como Zaporizhia e Kherson, começaram a esvaziar-se para tentar sustentar o colapso em Pokrovsk. Esse movimento, segundo os analistas ucranianos, foi uma tolice monumental, mas a Putin não lhe importa. A cidade é a sua obsessão. Está disposto a arrancar pele e músculo do resto da sua frente com tal de mostrar ao mundo que ainda consegue conquistar alguma coisa. A informação-chave que sustenta este cenário provém de Atesh, uma rede de resistência que conseguiu infiltrar-se em vários pontos do aparelho militar russo. Através do Telegram, detalharam que comboios inteiros carregados de recrutas, tanques velhos e munições estavam a ser desviados para Pokrovsk a partir de locais onde eram desesperadamente necessários. Um dos seus agentes deixou uma mensagem contundente sobre a situação. O que estamos a ver não é uma ofensiva planeada. É uma correria improvisada em direção à sua própria destruição. O mais inquietante é que esses mesmos agentes revelaram que os recém-chegados não estão a receber nenhum tipo de integração nem preparação. Mal descem dos caminhões, são empurrados para o combate sem conhecer os seus novos comandantes nem o seu papel exato. Vários militares ucranianos relataram que muitos morriam sem sequer saber em que área estavam a lutar. Putin parece ter assumido que pode romper as defesas ucranianas simplesmente atirando corpos para a frente. Mas esta aposta cega está a deixá-lo exposto nas demais linhas de batalha. Kherson e Zaporizhia estão, como descrevem várias fontes militares, mal seguradas com alfinetes. A United 24 Media aprofundou essa ideia citando um informante do movimento Atesh. A Rússia continua a enviar carne fresca para um matadouro de onde ninguém regressa inteiro. Essa mensagem estremeceu toda a comunidade de defesa ucraniana e sublinhou a gravidade do desgaste russo. As condições dos soldados recém-transferidos são ainda piores do que imaginam os analistas estrangeiros. A moral, já corroída, fractura-se ao descobrir que a sua chegada à frente não é mais do que um bilhete só de ida. Muitos vinham de zonas nas quais imaginavam estar relativamente protegidos, mas agora encontram-se perante um muro de drones ucranianos, artilharia de precisão e barricadas impossíveis de romper. Por trás de toda esta manobra há um objetivo repetido: intensificar os ataques. Na semana anterior ao relatório do Kyiv Post, a Rússia lançou 132 ofensivas apenas contra Pokrovsk, um aumento de 20% em relação à semana anterior. A pressão é enorme. Putin acredita que com essa onda incessante conseguirá quebrar a Ucrânia, mas não está a conseguir. Os avanços russos dentro de Pokrovsk são mínimos, e quando conseguem entrar em alguma zona, acabam completamente cegos.
A Ucrânia transformou os edifícios altos em pontos inacessíveis, negando às tropas invasoras qualquer vantagem a partir das alturas. Sempre que uma patrulha russa consegue atravessar um perímetro urbano, fica encurralada entre paredes desconhecidas, sem informação, sem visibilidade, sem oportunidade de se manter viva. Enquanto isso, a Ucrânia repete um padrão demolidor. Deixa entrar exatamente o necessário, encerra o avanço e aniquila-o por completo. Depois volta a esperar a onda seguinte. Para cúmulo, a Rússia não controla as rotas-chave do norte da cidade. A Ucrânia mantém esses acessos fechados, o que obriga Moscovo a enviar reforços em grupos pequenos, mal coordenados e facilmente interceptados. Além disso, a ofensiva paralela em direção a Rishini também está parada. O impasse é geral. Em resumo, a Rússia está encurralada entre dois problemas gigantescos. Primeiro problema: não tem homens suficientes. Segundo problema: está a consumir os poucos que tem em ataques que produzem avanços microscópicos. Um oficial ucraniano deixou uma mensagem que resume perfeitamente a cena. A obsessão de Putin por Pokrovsk está a esvaziar as suas reservas como uma hemorragia que não conseguem estancar. O panorama piora quando se analisa o uso de pessoal inesperado. A United Moment 4 Media informou que Moscovo está a enviar para a Ucrânia oficiais de recrutamento, uma jogada tão absurda que causa inquietação até entre os militares russos. Esses oficiais estão a ser castigados por não cumprir cotas. São deslocados para zonas letais como punição. Alguns vêm de regiões como Yakutia, onde o recrutamento caiu perto de 40%. A inteligência ucraniana, conhecida como UR, confirmou este giro insólito e acrescentou uma observação ainda mais preocupante. Esta cadeia de castigos revela que o Kremlin nem sequer compreende a gravidade da sua crise humana. Está a decapitar os mesmos que deveriam sustentar o seu sistema de recrutamento. De facto, o colapso do sistema de recrutamento russo tem um pano de fundo ainda mais profundo. O Kremlin sempre preferiu absorver soldados das regiões mais pobres, muito longe de Moscovo. Era uma forma de evitar protestos, descontentamento urbano e, acima de tudo, que a guerra tocasse nas classes privilegiadas. No entanto, essa fonte está quase esgotada. A percentagem de comunidades indígenas sacrificadas na guerra é esmagadora e representa um esgotamento dramático das reservas que costumavam sustentar as primeiras ondas de recrutas. Regiões que sofreram um desgaste extremo no recrutamento. Territórios afastados do centro político russo, onde a população diminuiu drasticamente. Comunidades indígenas rurais que sofreram perdas desproporcionadas desde 2022. Zonas com índices de pobreza elevados que já não podem entregar mais homens sem colapsar demograficamente. Regiões administradas por chefes de recrutamento castigados publicamente. Províncias onde a rejeição às cotas é tão grande que o Kremlin começou a enviar oficiais para morrer. A situação econômica russa também pesa sobre esta crise. Segundo projeções analisadas na primavera por especialistas ocidentais, Moscovo já teria queimado cerca de metade das suas reservas líquidas, fundos que estavam destinados a sustentar os pagamentos aos soldados. Se a guerra continuar ao mesmo ritmo, a janela econômica da Rússia poderá fechar-se em questão de meses. Enquanto o Kremlin tenta manter a fachada de controlo, os canais diplomáticos começam a mexer-se. No dia 8 de novembro, a CNN noticiou que a Rússia estava perto de tomar Pokrovsk depois de quase 2 anos de batalha. Mas esse prognóstico não considerou uma variável essencial: a quantidade de cadáveres russos que agora cobrem o acesso à cidade. Zelensky explicou-o recentemente a partir de Kiev, deixando claro o verdadeiro motivo por trás do frenesi russo. Eles precisam demonstrar que conseguem tomar o Donbás para pressionar os nossos aliados e congelar sanções. Tentam convencer o mundo de que devemos ceder, declarou o presidente ucraniano, numa mensagem que ressoou em todas as embaixadas ocidentais. Na realidade, Putin procura usar Pokrovsk como uma chave política. Se conseguir tomá-la, ainda que seja sobre um campo de ruínas, quer apresentar-se como o líder que ainda consegue virar o rumo do conflito. Quer bater na mesa nas futuras negociações. Quer semear medo nos debates europeus. Quer travar novas sanções dos Estados Unidos. Não surpreende que agora o Kremlin afirme estar disposto a retomar conversações de paz exatamente quando acredita ter uma vantagem no terreno. Contudo, a Ucrânia vê-o com clareza. É uma tática para forçar concessões
num momento em que Moscovo nem sequer controla completamente os acessos da cidade que presume estar prestes a conquistar. E embora a Rússia jogue a diplomacia a meio gás, a realidade militar avança noutra direção. Os números são devastadores. Perdas russas nos últimos dias, segundo relatórios ucranianos. Mais de 230 baixas confirmadas numa única semana. 136 feridos graves no mesmo período. Um tanque destruído durante um avanço falhado. 3 veículos blindados inutilizados. 23 transportes ligeiros, motas e caminhões reduzidos a sucata. E isso é apenas um pequeno resumo do desastre acumulado durante este ano. De facto, cálculos publicados semanas atrás indicam que a Rússia perdeu mais de 100 mil soldados entre mortos e feridos unicamente no setor de Pokrovsk durante 2025. É um golpe que ninguém em Moscovo quer reconhecer publicamente. Um porta-voz próximo dos serviços de inteligência ucranianos lançou uma mensagem que se tornou viral. O Kremlin está a celebrar um suposto triunfo enquanto esconde um cemitério do tamanho de uma cidade. A tragédia não termina aí. Mesmo que a Rússia consiga finalmente entrar em Pokrovsk, o que encontrará além disso é uma rede inimaginável de defesas ucranianas desenhada para esmagar qualquer avanço. Os especialistas militares comparam-na a um labirinto infernal. Milhares de metros de trincheiras, campos minados ocultos, barreiras de aço, armadilhas antitanque, posições semi-fortificadas construídas para um combate longo e lento. Sam Kiley, analista internacional, resumiu-o numa frase arrepiante. Se a Rússia avançar além de Pokrovsk, o único que encontrará é outro capítulo do mesmo matadouro. Putin acredita que a captura da cidade será um símbolo, uma bandeira cravada em território ucraniano que possa apresentar como um triunfo inevitável. Mas o custo humano que está a pagar é tão gigantesco que esse símbolo começa a parecer oco, quase absurdo. A mesma maquinaria militar que pretende impressionar o mundo está a ficar desangrada na tentativa. A pergunta que paira no ar de todas as capitais ocidentais é outra, silenciosa e perigosa. O que acontecerá quando a Rússia finalmente estiver demasiado fraca para sustentar as suas próprias linhas? Essa resposta, por agora, está suspensa na incerteza. Mas uma coisa é certa: Pokrovsk já levou a maior parte do músculo que o Kremlin tinha disponível. E embora Putin continue a exigir sacrifícios intermináveis, o relógio demográfico e financeiro da Rússia está a ficar sem tempo. A obsessão que começou como um gesto de força transformou-se agora num buraco que devora tudo o que Moscou envia. Pokrovsk, a cidade que Putin prometeu capturar em questão de horas, transformou-se no ponto onde a maquinaria russa está a começar a quebrar-se. E enquanto os comboios russos continuam a entrar pelos caminhos cheios de crateras, a Ucrânia prepara-se para algo maior. A possibilidade de que, quando a Rússia tentar avançar depois de Pokrovsk, já não tenha como fazê-lo. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Desejamos-lhes uma ótima semana desde a Europa de Aço. Encontramo-nos num próximo vídeo. Até lá!